Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui, reta final, TJ São Paulo, os principais acontecimentos desse ano que podem estar na sua prova. Nós acertamos as últimas 16 questões nessa prova, conhecendo o padrão da VUNESP. A gente sempre divide na área de temas nacionais, temas geopolíticos, aí dentro de cada continente, temas de globalização, temas diversos e tudo mais. Então, não é chute, tá? A gente entende dessa prova porque a VUNESP é uma prova que vai buscar ali não só a primeira prateleira, ela vem na segunda e na terceira, e aí em todo o nosso material, dentro do nosso curso, né, do curso completo, Atualidades 4.0, e também na linha aí do Kit Salvação, do PDF da Salvação, que nós fizemos de janeiro a outubro, os principais acontecimentos, baseados de uma forma muito fácil, de leitura rápida, porque agora o que você menos tem é tempo, ok? Então, dentro dessa linha, acompanhe a nossa aula, uma aula direta, objetiva, dentro daquilo que você precisa para conseguir passar, né, estar aí entre os primeiros dentro do TJ São Paulo. Além disso, no final, nós listamos aí 20 temas de apostas para a redação. Se você que já está com o kit da salvação, você tem lá os principais temas explicados, né, e 5 redações modelo também, você pode usar de exemplo, ok? Então vamos iniciar, sem mais delongas, divididos por meses, ok? Então nós vamos iniciar aqui com janeiro, mês de janeiro, né? Então, no Brasil, nós tivemos aí a proibição dos celulares nas escolas. Isso começa aí com uma lei no estado de São Paulo, depois ela se torna uma lei federal, a proibição de celulares ou qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet. De difícil aplicação, principalmente nas escolas públicas, mas isso tem um cenário importante. Os alunos, né, estavam deixando de prestar atenção na questão da aula, um processo que servia de bullying, de filmagens em sala, né, que expunha os colegas a algo assim de um cenário que o aluno não prestava atenção naquilo que realmente precisava, você estava tendo uma maior perda de resultados relacionados à questão do celular, que só pode ser usado de modo pedagógico. Então foi unânime na Câmara Federal, no governo de São Paulo, no presidente da República. Quem não gostou foram os alunos, mas pedagogos e professores foram unânimes na decisão da proibição dos celulares nas escolas a partir de janeiro. De difícil aplicação, nós já estamos no final do ano, várias escolas relatam como é difícil fazer isso, né, como os alunos tentam burlar o sistema, mas é algo necessário que a maioria dos países que têm bons índices de educação fizeram. Enquanto isso, né, nós tivemos recorde de queimadas, né, e de incêndios no Brasil, na Amazônia e no Cerrado, que são hoje os dois principais biomas afetados atualmente com as queimadas e os incêndios, ok? Então, ainda em janeiro, na linha da geopolítica, o Donald Trump assume a presidência, isso vai dar uma sacudida em tudo. O Trump vai estar presente em todos os meses, nós vamos falar dele o tempo inteiro, né, porque o cenário aí das decisões de Donald Trump, que entra com uma linha de deportação em massa, de taxação, de aumentar a Guerra Fria 2.0, contra a China, de querer pegar a Groenlândia para ele, de tirar o canal do Panamá da influência da China, quer anexar o Canadá, quer mudar o nome do canal da América ali, né, do Golfo do México para Canal da América, para Golfo da América. Então, o Trump entra, ele prometeu tudo isso. Então, tudo que ele prometeu na campanha, ele tentou fazer já no começo, e isso gera, né, um problema aí diplomático gigantesco, tá? Então, o Trump assume a presidência dos Estados Unidos, né, na ideia de America First Again, né, Make America Great Again, que é a ideia do MAGA, né, que é o símbolo que eles vão dizer, tá? Então, Trump sai do Acordo de Paris, sai do Comitê de Direitos Humanos, sai da Organização Mundial da Saúde, causando aí um reboliço diplomático, tá? Trump, então, defende o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá e anuncia a maior deportação em massa da história, né? Então, a ideia da desglobalização, de um fechamento de fronteiras aí vindos da ideia, né, do America First, do isolacionismo americano, da taxação. Então, Trump vem perdendo as rédeas, né? Os Estados Unidos vem perdendo as rédeas do chamado soft power, um modelo aí de quem influencia mais o planeta. Os Estados Unidos, durante muito tempo, foi hegemônico nesse cenário, e hoje a China, dentro do território estadunidense, também consegue pôr uma grande influência, como o TikTok, por exemplo, como os carros elétricos, né, como Shein, Shopee, Alibaba, então diversos aplicativos aí que chegam com muita força, né, e vão moldando o processo cultural, algo que os Estados Unidos acha que é de seu próprio ou da sua autodeterminação, fazer o que os povos do planeta inteiro devem seguir. Então, esse modelo americano, quando começa a perder as rédeas, o Trump fala, olha, a globalização não é tão legal, ela faz mal para os Estados Unidos, a China, né, malvada e tal. Então, o Trump vem com esse discurso e que não está colando muito, né, porque hoje a China, ela está basicamente o maior parceiro comercial de quase todos os países do planeta. Então, ele vem tentando causar um choque com as taxações para que os países recuem, né, e diminuam um pouco do comércio com a China e passem mais com os Estados Unidos. É esse o modelo do Trump, ele prometeu isso e vem causando um caos diplomático que a gente vai ver ao longo do ano, ok?
Bom, na linha da globalização, o relógio do juízo final, que é sempre apresentado ali, que é aquele relógio que faz uma conta, são físicos que fazem uma conta aí de quanto que o planeta está perto da sua autodestruição, causada por nós humanos. Então vai pegar guerra, aquecimento global, caos diplomático e tal. Então nós temos aí de 200 segundos a 0, né? Um relógio que ele é modificado aí de forma manual por cálculos físicos, né? Nós estamos aí 89 segundos da meia-noite. É o relógio da meia-noite, o relógio do apocalipse, o relógio do cataclisma, o relógio do juízo final. Então é um momento extremamente tenso, né? A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, da Organização Mundial da Saúde, do Comitê dos Direitos Humanos, né? Da Comissão dos Direitos Humanos, a guerra da Rússia, da Ucrânia, Israel, Palestina, Irã, né? Você tem aí o aumento também da tensão da China ali com Taiwan. Então, vários pontos no planeta que nos mostram o risco real, né? Que nós estamos de chegar aí a um possível cataclisma. Então, esse 89 segundos é de 200 até 0. Então, nós estamos 89 segundos na conta deles, com a tendência de chegar mais perto de 0 a cada ano. Então, um cenário extremamente complicado. No mês de fevereiro, o Congresso elegeu seus novos presidentes do Senado e da Câmara. Davi Alcolumbre não é tão novo, já foi presidente do Senado e volta agora com uma força muito grande, né, lá do estado do Amapá. E Hugo Mota, né, novo ali, com a indicação do Arthur Lira, né, foram eleitos para comandar o Senado e a Câmara no biênio 2025-2026. Então, o Legislativo, né, tem uma força muito grande. Isso custou, e vai durante o ano já custou e vai custar ainda mais caro, né, ao Planalto, ao Executivo, ao Presidente da República, né, porque novos desafios aí, porque não são de cara, né, dois grandes aliados dele, pelo contrário, né, isso custou aí a ideia de movimentação de ministérios, né, de mudança. Como é que a gente sabe, né, o Legislativo ele vai se travestindo de roupas, né, para chegar próximo do que ele quer, e se não for aprovado da maneira que ele quer, ele trava as ações e o governo não anda, tá? O Brasil assume a presidência do BRICS, né, que é a grande pedra no sapato de Donald Trump, né, o sul global com força, liderado pela China, né, a ideia de um mundo multipolar, a ideia da desdolarização, né, tirar o dólar como fonte de comércio e fonte de base de todas as transações internacionais. A desdolarização vem aumentando, com o Brasil sendo presidente do BRICS, e a presidente do Banco do BRICS é a Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. Você teve a indicação do Putin para que ela fosse reconduzida ao cargo. Então, durante o mandato da Dilma no novo Banco do BRICS, aumentou-se a desdolarização do planeta e o BRICS ganhou força. Entrou esse ano a Indonésia, um país maior que o Brasil, né, extremamente populoso, e também, né, vem do lado asiático ali, do sul global, e o Brasil meio que tá o único país ali, né, do lado que seria ocidental, né, como uma possibilidade de mostrar que o BRICS não é totalmente anti-americano, que é a ideia que o Trump tenta mandar, né, porque você tem ali hoje Etiópia, Emirados Árabes Unidos, você tem o Irã, Arábia Saudita, China, Índia, Rússia, África do Sul e o Brasil de cá. Né? Então, o Brasil é bem importante dentro do BRICS, com uma ideia que não é um bloco anti-americano, anti-G7, anti-FMI, é um bloco, né, uma organização econômica aí que busca um protagonismo global frente, né, à dominação do norte contra o sul global que aconteceu durante todo o período histórico. Tá? Então, o posicionamento do Brasil é importante aqui no BRICS. Nós vamos ter uma reunião do BRICS em julho, que a gente vai falar mais à frente. Vamos lá. Ainda em fevereiro, na América, o Trump tenta revogar a cidadania por nascimento, né? Então, eu sou imigrante mexicano, entrei nos Estados Unidos ilegal, né? E aí tive uma filha lá nos Estados Unidos, ela é naturalmente americana, né? Norte-americana. E aí o Trump tenta revogar isso, né? A questão de que filhos de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos só por nascer já são americanos, isso como acontece no Brasil. O Trump tenta tirar isso, né? Mas na verdade ele ainda não consegue. Mas você vê que ele vem tentando fazer realmente, né, a deportação em massa, a ideia de de que o America First, né, again. Então todo esse cenário faz parte da política do Trump. Javier Milei entra numa confusão absurda, o presidente da Argentina, né, envolvimento com escândalos de criptomoedas, né, a Libra, chamada aí quase de Milei Gates, né, lembrando aí o cenário, né, do escândalo estadunidense lá dos anos 80. Então, o Milei é acusado de fazer uma publicidade sobre uma moeda digital, uma criptomoeda chamada Libra, e aí despencou essas ações, um monte de gente perdeu dinheiro, e ele está sendo acusado aí de ser responsável por isso. Ele disse que não, mas a questão está na justiça. A Argentina, né, o Milei aí apelidado de Trump tropical, tenta seguir os caminhos de Donald Trump. O Milei retira a Argentina também da OMS, alegando soberania sanitária, ou seja, não vão seguir os protocolos vacinais, os protocolos de
definição, por exemplo, em pré-natal, de saneamento básico, vai fazer do jeito que quiser. Né? Isso causa um risco, como a gente mostrou lá no relógio do juízo final. É um modelo extremamente complicado, né? A gente caminhando para um fechamento diplomático dos Estados Unidos, Argentina e outros países que tentam seguir o modelo trumpista isolacionista. Então, você tem a OMS, que foi extremamente importante no combate à pandemia. Tá? Aí você vai ver que o Trump começa a falar coisas a partir daí relacionadas à OMS e que o Milei segue o caminho que são perigosas, né? Que causam efeitos globais extremamente ruins. Tá? China reage às tarifas de Donald Trump e atinge setores chaves, né? O Trump pôs tarifa de 50% contra a China voltou. O Trump pôs 80%, a China pôs 80% de volta. O Trump achou que ele ia mandar ver nas tarifas contra a China e que a China iria aceitar. Não aceitou, né? E foi para cima, causando aí um problema gigantesco. E aí são os dois maiores disputando e o mundo inteiro está envolvido. Né? Aumentou o processo inflacionário, aumentou a taxa de juros, né? Trouxe um medo de investidores e aí compras paradas, né? Então, eu sou brasileiro. Tem uma empresa que vende na China, né, que vai vender para os Estados Unidos, que produz na China para vender para os Estados Unidos. Isso, se os Estados Unidos taxa a China em 80%, qualquer produto que vai de lá, mesmo que uma empresa seja brasileira, ela sai da China. E aí isso vai causar um problema comigo aqui no Brasil. Então, o cenário é grave, né, dessa taxação do Trump. A ideia dele era que a China cedesse, a China não cedeu no primeiro momento, tá? Estados Unidos votam ao lado da Rússia na ONU e rompem com aliados. O Trump deixou bem claro que ele iria acabar com guerras como Israel e Palestina, que ele ia acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas na verdade o que o Trump quer? Não mais investir dinheiro nisso, a ideia é da desglobalização do isolacionismo. Então ele vota do lado da Rússia, rompe com aliados, porque o Trump não quer conseguir colocar, né, continuar colocando dinheiro nesse cenário aí, porque o Trump quer investir internamente. Então ele vai acabar com a guerra. Não, ele vai deixar a Rússia ganhar a guerra. Esse é o cenário, né, que o Trump vem fazendo. Isso gerou conflitos internos ali dentro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, trazendo problemas aí para a relação entre Estados Unidos e os outros países da OTAN. O Trump, a gente vai ver mais à frente, ele se encontra com o Putin, né, e aí parece que é tudo combinado entre os dois, né, e o Zelensky, né, chorando atrás, né, depois que tem a conferência lá no Alasca. A gente fala disso mais à frente. Negociações entre Trump e Zelensky colapsam em 10 minutos. O Zelensky foi para Casa Branca e foi humilhado pelo Trump. Humilhado, tá? E aí o Trump tem um interesse por trás que a gente vai ver ao longo do ano, que são as terras raras, né? 17 elementos químicos extremamente importantes para a energia, para a tecnologia, para a internet, né? Que hoje é o ponto que a China domina 60% dessas terras raras. O Trump entende que isso é importante, o Brasil tem terras raras, é a segunda maior reserva do planeta. Isso também vai dar para a gente conseguir entender o porquê da taxação sobre o nosso território, ok? Bom, então, o Trump e o Zelensky tem as terras raras lá. A ideia do Trump era pegar essas terras raras, ele vai pegar depois. Entretanto, né, o Trump humilha o Zelensky, fala que ele que é culpado por essa guerra. Enfim, um aliado desse ninguém precisa de inimigo, não. Tá? E aí foi bem feio a questão, como é que ele fez com o Zelensky, e depois eles se encontram, né? E o Zelensky meio que falou o seguinte: não vou vender o Estado ucraniano para você. Aí o Trump falou: você vai perder a guerra para a Rússia. Então foi bem feio essa reunião aí, tá bom? Bom, em março, né, o Brasil vence o Oscar aí de melhor filme internacional com Ainda Estou Aqui, né? Filme do Walter Salles, fantástico, né? Conta a história aí, né, do pai do Marcelo Rubens Paiva, inspirado no livro do Marcelo Rubens Paiva. E você tem aí a Fernandinha Torres sendo, né, uma atriz que disputou, né, também como melhor atriz, foi muito bem. Perdeu, mas foi indicada, chegou lá para ver realmente na hora do vamos ver com gigantes atrizes. Mas o Brasil foi muito bem representado, mostrando aí o renascimento do cinema nacional, que nesse ano também o agente secreto aí do Wagner Moura também já está na disputa, tá? E aí, em março, né, o ex-presidente Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe, né, de Estado no Brasil. O Supremo aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, e aí começa o julgamento, começa toda a linha, né, das oitivas, né, ouvindo aí os envolvidos, não só o Bolsonaro, mas também outros 7 réus, né, da alta cúpula, generais do Exército, da Marinha, que também estão envolvidos nesse caso. Vai levar lá no final, né, que o Bolsonaro seja condenado, mas em março ele vira réu. Na geopolítica, empresas americanas recuam em políticas de diversidade. Com a entrada do Donald Trump, ele meio que tira a necessidade, a obrigação de políticas de inclusão a minorias no processo de diversidade, principalmente, né, da comunidade LGBT. Então, várias empresas, né, retiraram suas políticas, né, de inclusão, de propaganda em relação à inclusão de minorias e de diversidade, né, com a nova política do Trump. Então, você vai vendo que há, né, uma movimentação muito importante com o posicionamento do Trump, né, que, segundo vários grupos de direitos humanos do mundo, é um grande retrocesso, né, e mostra um claro preconceito do presidente estadunidense que vem influenciando as empresas. Tá? Na Europa, escândalo com cassinos derruba mais um primeiro-ministro de Portugal. Luiz Montenegro foi destituído do cargo após monção de desconfiança ligado a contratos com cassinos. O ano passado, mais um primeiro-ministro também tinha caído. É um processo parlamentarista, lembrando que nós temos o presidente e o primeiro-ministro cuida do governo. Então isso é mais fácil, né? A saída de um primeiro-ministro não causa tanto estrago igual um país presidencialista igual o Brasil, tá?
União Europeia propõe plano de defesa de 800 bilhões. Com o posicionamento do Trump, querendo sair fora da linha de ser aí o grande responsável econômico pela defesa da Ucrânia, né, o Trump está saindo fora, a Europa volta a se rearmar. A Alemanha aprova um projeto aí de armamento gigantesco, maior desde a Segunda Guerra Mundial. Né, porque a Europa teme ficar sozinha sem o auxílio americano ali, e aí eles vão ter que se rearmar, principalmente porque se a Rússia leva a Ucrânia de verdade, quem garante que a Rússia não avançará, agora que os Estados Unidos basicamente lavou suas mãos. A Itália restringe cidadania por descendência, aumentando a política. Giorgia Meloni, né, tem aí um pensamento próximo de Donald Trump na ideia de deportação em massa, de fechamento, né, de enfraquecimento da União Europeia no espaço de livre circulação de pessoas. A Itália vem rejeitando a entrada de refugiados, problema é que ela vem sendo acusada ali pela ONU, né, de não cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos e não cumprir o recebimento aí de refugiados, né? Então, e também a ideia de imigrantes, né? Dizendo, falaram, acabamos com a farra. Vários brasileiros, principalmente o Brasil, tem muito descendente de italiano, né? Até terceira, quarta geração estavam conseguindo a descendência. Agora não. Se o seu avô não nasceu na Itália, o seu avô ou seu pai, você não vai mais conseguir a descendência italiana, tá? Então, esse é um cenário. O ministro da Itália disse, ó, vamos acabar com a farra nesse processo aí relacionado à descendência, mostrando que eles não querem estrangeiros lá, tá? Na Ásia, China anuncia um pacote para conter queda populacional. A China, segunda maior população do planeta, era maior até 2023, perde para a Índia, vem numa queda populacional com 1,5 bilhão de pessoas, 1,45 bilhão de pessoas. Porque a China, lá nos anos 70, fez a ideia da política do filho único para fazer uma urbanização que fosse possível, que o governo, nesse modelo de partido único, esse modelo autoritário chinês, conseguisse manter, né, a qualidade de vida e o modelo das zonas econômicas exclusivas, um país e dois sistemas, né, o modelo do socialismo de mercado chinês, que faz com que a China se torne a fábrica global, a China se torne o processo de conseguir trazer a tecnologia também e ser hoje o país que incomoda, né, a chamada hegemonia estadunidense. Mas isso tem um preço muito caro. Né, para manter esse grande cenário global, a China precisa de mão de obra e vem cada vez mais diminuindo a quantidade de pessoas que têm filhos. E aí você vai aumentando a qualidade de vida, tendo um processo que o Japão já passa há algum tempo, que é a grande quantidade de pessoas na fase idosa, né? Os inativos do processo da população economicamente ativa, que são as pessoas de 15 a 65 anos em média, que mantêm o sistema. De quem não entrou ainda, que são as crianças, e aqueles que já saíram, que são os idosos. Então, manter o processo de aposentadoria. A China vem passando já por essa crise, e aí vem tentando reverter, aumentando, financiando, né, o processo de que as pessoas, licença paternidade, licença maternidade, o governo, né, você tem uma estrutura que não é balanceada em quantidade de homens e mulheres. Na China tem muito mais homens do que mulheres, porque durante a política do filho único, né, você teve aí basicamente a eliminação de crianças, principalmente meninas, tá? E aí, porque uma sociedade machista, as meninas eram vistas como menos importantes para a mão de obra no campo. Então, se fazia vista grossa quando a família tinha 2 ou 3 filhos, relacionada à questão de homens. Quando eram meninas, né, você tinha casos muito graves de infanticídio, assassinato de crianças, que aconteceu na China, né, durante a política do filho único. Então, existe um trauma social, existem menos mulheres, existe um processo cultural importante da mulher no mercado de trabalho e o alto custo de se ter filhos. Então, o governo, que tem um controle total sobre a base midiática, tenta fazer aí, inclusive, aplicativos que vão tentar fazer encontros, né, de casais para que isso possa ter filhos. A China, então, vem fazendo políticas como essa, que a Alemanha faz, o Japão faz, mas a China, em tese, não era para isso acontecer. Mas foi forçado a mudança da fase etária, né, que é a fase em que deveria ter o boom demográfico. A China cortou esse boom por conta da política do filho único lá da década de 70. Ok? Bom, massacre de alauítas agrava crise na Síria pós-Assad. Em 2024, houve a derrubada do ditador Bashar al-Assad, que estava no poder há mais de 20 anos, o pai dele tinha ficado 30 anos. O Bashar al-Assad caiu, né, na Síria, depois de uma guerra civil imensa, caiu por um grupo terrorista, né, que era uma dissidência ali do Estado Islâmico com a Al-Qaeda, e aí esse grupo, né, que toma o poder, começam a perseguir a minoria alauíta e os cristãos. A alauíta era a base religiosa dentro do islamismo que o Bashar al-Assad seguia. E aí esse grupo começa a perseguir os alauítas e os cristãos. Então, existe uma frase importante. Quando uma ditadura cai por outra ditadura, o que muda é o grupo que vai ser perseguido, porque democracia você não terá. É isso que acontece na Síria hoje, então um massacre de alauítas que eram a base que sustentava o governo do Bashar al-Assad. Rodrigo Duterte é preso por crimes contra a humanidade, Tribunal Penal Internacional. Esse processo tem muita chance de cair. Putin está condenado pelo Tribunal Penal Internacional, Benjamin Netanyahu também. Então, por exemplo, se esses dois vierem ao Brasil, o Brasil assinou o Estatuto de Roma, que deu a criação desse tribunal. O Brasil teria que prender esses dois, inclusive a gente vai ver em julho que o Putin fala de vir ao Brasil. Se ele viesse, o Brasil teria que prendê-lo, que seria um problema gigantesco, imagine. A polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo, a polícia de Belém do Pará, prendendo o Vladimir Putin, né? Ele não veio, mas causa um cenário global. Mas nem China, nem Rússia, nem Estados Unidos estão dentro
né, desse tribunal, mas o Brasil sim, a França sim, a Inglaterra sim, então esses países fazem parte. Então Rodrigo Duterte, ele foi condenado por crimes contra a humanidade também, ele é o ex-presidente filipino, tá? E aí, por ordem do Tribunal Penal Internacional, houve a mudança de governo lá nas Filipinas e aí prenderam ele e mandaram para a Haia, né, na Holanda. Então ele é acusado de execuções, no chamado Guerra às Drogas, em 2016 2022, né, que o cenário, principalmente, que ele fazia de guerra às drogas, valia tudo, inclusive execução de crianças, tá? Então, um condenado e preso, Rodrigo Duterte. Então, casos como esse, Putin, Benjamin Netanyahu, né, se entrarem em países que assinaram o Tratado de Roma, eles também deveriam ser presos. Eles não podem ir para qualquer lugar, tá? Globalização. ONU alerta para recorde de mortes de imigrantes em 2024. E cada ano batendo mais recorde, ainda mais com essas políticas, né, de deportação em massa e não aceite de imigrantes. Então, a política internacional, ela vem fazendo, principalmente na região do Mar Negro, do Mar Vermelho, vão deixando à mercê os refugiados de guerras muitas vezes causadas pelos colonizadores nesses países. E aí os refugiados tentam ir a esses países colonizadores por achar que vão ser recebidos e não são. Então, hoje o mundo vive um cenário de uma epidemia de refugiados, tá? Bom, cortes na USAID ameaçam o combate global ao HIV. Os Estados Unidos, nesse cenário de desglobalização, cortou, né, a verba da USAID, que é a maior organização aí de ajuda, principalmente contra o HIV. Né? Então, a UNAIDS prevê 2.000 novas infecções diárias após os cortes ordenados por Trump. A suspensão da ajuda americana causa aí 6,3 milhões de mortes em 4 anos, possivelmente. A OMS pede retomada imediata do financiamento para evitar colapso humanitário. Então, o Trump está usando, e os Estados Unidos, o maior financiador dessa agência, os Estados Unidos está usando isso de chantagem para que o mundo aceite, os países aceitem a sua taxação, e aí que os Estados Unidos vai investir internamente e não externamente. Então, quem tem o dinheiro na mão usa desse controle de chantagem. Entretanto, isso pode ser considerado um crime contra a humanidade, ok? Bom, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele vai condenar aí, provoca um cenário, né, de prisão aí do Fernando Collor de Mello, né, que é o ex-presidente da República, por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele tem mais de 70 anos, né, ele vai ficar preso aí em regime semiaberto, em regime domiciliar, né, mas com tornozeleira eletrônica. O Collor é aquele que fez que confiscou a poupança do brasileiro. Se você não lembra, pergunte aí pro seu pai ou pro seu avô, tá? Preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Bom, geopolítica. Em abril, né, as tarifas de Trump provocaram a maior reviravolta no comércio global em um século. Né, foi impondo tarifas contra a China, contra a Índia, né, no Brasil chegar em julho, e aí você chegou a sobretaxas contra a China de 145%. Ou seja, o mercado ficou inviável. Transação econômica entre China e Estados Unidos, as duas maiores potências do planeta, basicamente sem fazer o comércio nesse momento, tá? Mercado reage em escalada tarifária, o mundo, né, começa a ter um receio, as bolsas, né, econômicas, as bolsas de valores passam a ter uma dificuldade absurda de manter, né, os cenários sobre a instabilidade, e Trump intensifica, né, mais ainda a sua política de controle cultural, de controle sobre as informações, e vem, né, tornando um Estado cada vez mais centralizado, algo contrário da ideia de globalização. Então Trump foi eleito para isso e está fazendo isso. E qual que é uma das formas? Intensificar confronto com universidades. Então Trump corta o financiamento de Harvard, né, das maiores universidades dos Estados Unidos, Columbia, porque ele diz que o que é ensinado dentro das universidades é algo que não vale a pena os Estados Unidos investir. Então olha isso. Né? Então, ele fala que vai perder, que as universidades vão perder a isenção fiscal. Né? Ele exige que não tenha programas de diversidade, que pare de aceitar imigrantes. Olha isso, né? Nós estamos nesse cenário. Né? O Harvard vai lá e processa a Casa Branca. A maior universidade do planeta processa a Casa Branca, né? Por controle educacional, por censura e tudo mais. Tá? Ásia. Indignação internacional após ataque de Israel matar 15 socorristas em Gaza. Várias vezes a ONU, ao longo desse ano, tenta fazer o cessar-fogo em Gaza, mas a questão aí do Conselho de Segurança da ONU, ela é fundamental, porque os Estados Unidos levanta a mão e veta, né, várias vezes esse cessar-fogo, e aí o Israel, depois desse episódio, Israel basicamente expulsa todo mundo da ONU, né, e vai criar uma organização própria de ajuda humanitária com apoio americano. Lembrando que Israel é sempre protegido e aliado americano naquela região, né, os Estados Unidos apoia e defende Israel a qualquer custo, certo? Então, quando acontece isso, Israel fala, foi um erro operacional, mataram os 15 socorristas em Gaza e mais vários outros, tá? Internacional, BRICS critica um ressurgimento do protecionismo comercial, modelo americano de taxação. Em reunião do BRICS, o BRICS, né, no Rio de Janeiro ali, eles vão fazer um alerta global, né, sobre esses riscos desse protecionismo. China e Índia defenderam o comércio multilateral, o que é exigido pela Organização Mundial do Comércio, que o Trump vem fazendo, é contrário, né, à ideia proposta pelo próprio Estados Unidos na ideia de globalização. Mas eles vêm perdendo o controle sobre quem manda nessa linha do comércio global, com a China ganhando força aí.
Como eu falei anteriormente, Benjamin Netanyahu é condenado pelo Tribunal Penal Internacional. A Hungria, para receber, né, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, ele recebeu o Benjamin Netanyahu. Entretanto, a Hungria está no Tratado de Roma, que define o Tribunal Penal Internacional. Então, a Hungria estando, Benjamin Netanyahu chegando lá, ele deveria ser preso. O que a Hungria faz? Sai do Tratado de Roma, para que ela possa receber o Benjamin Netanyahu. Então, nós estamos assim, eu não concordo com essa ideia, eu saio do acordo. Diplomaticamente, isso é péssimo. Então, o mundo caminha, né, para um cenário cada vez mais fragmentado. E o Trump é um dos grandes responsáveis por esse cenário, tá? Estados Unidos e Ucrânia firmam um acordo sobre terras raras e minerais estratégicos. Em abril, depois daquele desespero que foi lá na reunião de fevereiro, né, o Trump consegue o que ele queria, que eram as terras raras da Ucrânia. Meio que um pagamento da Ucrânia por toda a ajuda americana até então. E se a Ucrânia quiser continuar com a ajuda americana, vai ter que aceitar isso. E ela aceitou, não tinha muita força, né? Então o Zelensky basicamente cedeu a exclusividade da exploração de terras raras aos Estados Unidos, tá bom? Bom, morre o Papa Francisco em abril, chamado Papa dos Pobres, né? Um Papa progressista, né? Um Papa que abriu o diálogo da igreja com vários outros setores aí, com outras religiões. E aí começa uma disputa por sua sucessão, que vai acontecer ali no começo de junho, né, com a chegada aí do Robert Prevost, que é o Papa estadunidense, primeiro Papa estadunidense, ou Papa Leão XIV, ok? Em maio, né, estoura a fraude bilionária do INSS, né, que leva o Lula a demitir o presidente do órgão. O cenário foi péssimo, né, mais de 8 bilhões de reais desviados desde 2019, né, um desvio sobre a conta de aposentados. O Brasil já tem um problema gigantesco aí com a pouca quantidade de PEA, população economicamente ativa, registrada para bancar, né, o Fundo de Garantia, bancar o INSS, e aí você ainda tem uma fraude desse tamanho, né, você tem uma reforma da Previdência lá atrás, você vai fazer o cara aposentar depois de 40 anos de trabalho, né, o envelhecimento populacional, a informalidade, já tem um cenário muito complicado para manter um sistema altamente caro, né, com a fraude desse tamanho que é o INSS. Então foi péssimo, né, um cenário que tem aí que vai ter a base de denúncias desde o governo de Jair Bolsonaro, estoura no governo Lula, né? E aí o ministro do Trabalho, no momento, que era o Carlos Lupe, dizia: a gente estava investigando, a gente sabia que tinha, a gente não está escondendo, enfim, foi péssimo, né? Então você vê que essa fraude passa por diversos governos aí, que é um problema gigantesco, estourou e está tendo investigação em cima. O censo de 2022 revela novos dados sobre autismo e deficiência no Brasil. 2,4 milhões de brasileiros têm autismo, né, com autismo, são pessoas autistas. E 7,3% algum tipo de deficiência. E isso, né, isso aí é um você ainda tem aí um subrelatório, porque há muitos casos que não são expostos, né? Então, sobre esse número que não na verdade, se estima com 3 vezes mais, esse número mostra a necessidade de políticas públicas de inclusão, né, de diversidade no nosso país, ok? Bom, na geopolítica, os Estados Unidos, que está deportando em massa, não está aceitando refugiado de lugar nenhum, acolhem brancos da África do Sul, os africanders, que segundo esse grupo na África do Sul, que representa por volta de 7% da população, que são o grupo que fez todo o apartheid durante o século XX inteiro, né, governaram 7% de brancos, governaram 93% de negros na África do Sul, até que Nelson Mandela, um dos maiores nomes, né, da política global no século XX, Nelson Mandela se torna presidente, e aí se tem um processo de reforma agrária, né, se tem um processo de divisão de terras, um processo igualitário, e aí ainda o partido de Mandela governa, né, numa maioria negra no país, e aí, segundo esses 7% brancos, os africanders, há uma perseguição contra eles e um genocídio. E aí o presidente da África do Sul foi recebido pelo Trump, e o Trump começa a mostrar vídeos que os brancos da África do Sul estariam sofrendo um genocídio. E isso não é verdade, não é provado, né? A ONU está lá, você não tem essa denúncia de modo global, simplesmente ela existe por um grupo que perdeu o poder lá na África do Sul, de um povo que foi escravizado, que sofreu apartheid. E aí o Trump está recebendo como refugiados hoje, o único povo que ele recebe como refugiados são os brancos da África do Sul, os africanders, né? E aí isso causou uma crise diplomática absurda. O Trump acusa a África do Sul de perseguir brancos em reunião com o Ramaphosa. Ele humilhou, igual ele humilhou o Zelensky, ele humilhou o presidente da África do Sul também, ok? A Justiça dos Estados Unidos derruba veto de Trump à matrícula de estrangeiros em Harvard. Então, a Harvard entrou contra o Trump e derrubou, né, essa ideia do Trump de proibição de estrangeiros em Harvard. Elon Musk, que foi ali, né, o ministro foi né, chefe da parte de eficiência econômica do governo Trump, ele rompe com o Trump, né, após divergência sobre inteligência artificial e liberdade de expressão. 2 bilionários brigando entre si, começam a se acusar. O Trump fala que vai suspender a linha do privilégio aos produtos, né, Starlink, a linha da base da empresa, né, da Tesla, da empresa do Elon Musk, e o Musk fala que tem um monte de coisa que ele sabe, enfim, ficaram brigando, né, aquela imagem do Michael Jackson pegando a pipoca e comendo, né, naquele
no clipe do Thriller, né, deixa os bilionários brigarem entre si, né, e aí houve divergências entre eles, meio ambiente, inteligência artificial, autoritarismo político, e aí expôs atrito, né, que o Trump está querendo uma censura do processo de tecnologia, do processo de inteligência artificial. É interessante porque o Trump acusa países como o Brasil, né, de impor censura sobre redes sociais, mas ao contrário, lá nos Estados Unidos ele vem fazendo isso, mas aí ele fez contra o Elon Musk lá, e isso causou uma grande treta, né, entre dois bilionários. Bom, Friedrich Merz assume a Alemanha e enfrenta 3 grandes crises. Né? O Merz é mais de centro-direita, né, enfrenta uma grande política externa aí. Né? O Olaf Scholz, que era antes o primeiro-ministro mais de esquerda, foi um desastre no poder. É verdade que depois da Angela Merkel, né, na Alemanha, a coisa desgringolou muito e agora o Merz assume, né, com a busca aí, né, de aumentar a defesa estadunidense, né, a defesa alemã contra a Rússia e China, né, enfrenta a inflação galopante, né, e a busca aí por tentar conseguir a transição energética e diminuir a dependência alemã em relação ao gás russo. Né? O Merz vai dar problema aí na frente, né? Você deve saber, né? O Merz é aquele que acabou de fazer a crítica, né? Mas isso não cai pelo momento, acabou de fazer a crítica ao Brasil pesada, né? Depois que veio da COP30. A Alemanha rompe apoio incondicional à crítica ofensiva israelense em Gaza. Esse é um ponto importante. A Alemanha é o país que mais defende Israel, está na sua Constituição, o que é chamado de Staatsräson, que é razão de Estado para a Alemanha. A Alemanha defende Israel a qualquer custo por conta de um processo compensatório da culpa alemã em relação ao processo de genocídio do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então a Alemanha aí rompeu pela primeira vez, dizendo, olha, nós defendemos Israel a qualquer custo, mas discordamos do posicionamento e da ofensiva realizada contra os palestinos feitas pelo governo de Benjamin Netanyahu. Isso é uma mudança no cenário aí global, né, mostrando que assim, aqui em maio, que Israel já não está com todo o apoio, porque você vai ver que mais à frente o Reino Unido vai reconhecer o Estado palestino. O Reino Unido é quem doou a área para que Israel construísse o seu Estado. Tá? Você vai ter problemas aí relacionados ao processo da França também, que reconhece o Estado palestino, e a Alemanha, né, que junto com os Estados Unidos são os maiores defensores de Israel, muda o apoio incondicional, dizendo apoiamos Israel, mas não apoiamos incondicionalmente as ações do governo israelense, ok? Bom, na Ásia, você tem um conflito ali na região da Caxemira, é uma região de disputa hidrogeopolítica, nascente do rio Indo, mas tem uma disputa ali relacionada ao processo religioso entre hindus e muçulmanos, tá? Então, em maio de 2025, confrontos e acusações mútuas, né, reacenderam a disputa pela região da Caxemira, região contestada desde 47, né, lá na independência da Índia Britânica, em que Índia e Paquistão se tornaram 2 países diferentes. Você teve um ataque ali que matou mais de 20 pessoas, um acusa o outro, né, e as duas são potências nucleares. Então isso gerou uma tensão muito grande, mas ali, né, em poucos dias, a coisa foi solucionada, porque a tensão é grande. Porque você vê que a China e os Estados Unidos pediram para que esse conflito parasse, porque há um risco real de 2 potências nucleares. Papa Leão XIV, primeiro pontífice dos Estados Unidos, e herdeiro do legado de Francisco, escolhido por Francisco, um papa relativamente novo, né? Os papas geralmente são ali escolhidos seus 75, 76 anos. Robert Prevost tem 68 anos, né? Então, ele tem, possivelmente vai ser um papado longo aí, né? A média dos papas aí em torno de 85, 86 anos. Esse papa deve ficar aí pelo menos uns 15, 17 anos, né, à frente da Igreja Católica, ok? Sua eleição dividiu os setores conservadores e progressistas, mas simboliza uma certa continuidade aí ao modelo reformista de Francisco, tá? Globalização. O Unesco alerta que o maior risco global de 2025 é a desinformação, as fake news, né, as deepfakes, a inteligência artificial sendo utilizada para manipular informações erradas e isso sendo disparado por grupos de forma proposital nas redes sociais. A grande desinformação é uma epidemia no ano de 2025, ok? Bom, em junho, o Congresso derruba a alta do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, que o governo tentou colocar novamente. Esse IOF, o Congresso derruba, o governo fala que precisa disso para aumentar a arrecadação, o Congresso derruba, é um momento ruim. Você tem ali um momento da prisão preventiva da Carla Zambelli, que é aí ligada ao ex-presidente Bolsonaro, mesmo que foi abandonado pelo grupo dele. A Zambelli é aquela que empunhou a arma no dia da eleição contra um eleitor, um jornalista que havia acusado ela de qualquer coisa lá, e aí ela empunha a arma num dia antes da eleição contra esse cara. Ela foi parar na Itália, né? Ela tem cidadania italiana, foi parar na Itália, depois ela vai ser presa lá na Itália. E aí, né, é um momento que a oposição vem tentar, né, tirar a força do governo, o cenário é ruim, Bolsonaro no olho do furacão aí, no meio do julgamento dele, e aí você tem o Supremo Tribunal Federal tentando mediar essa situação, né, do aumento do IOF que o governo havia colocado, o Congresso derrubou. Carla Zambelli tem prisão definitiva decretada, ela está na Itália, né, ela demora um tempo para ser presa, mas depois é presa e tem o seu mandato cassado. Supremo Tribunal Federal impõe regras mais duras às Big Techs, às grandes empresas de tecnologia, e altera o marco civil da internet. Tá?
O STF decidiu que plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdo ilícito, mesmo sem ordem judicial. A decisão exige remoção rápida de discursos de ódio e incitação à violência, sob pena de multa-sanção. O setor de tecnologia criticou o risco de censura, mas juristas elogiaram o reforço à proteção democrática. Então, exige remoção rápida de discursos de ódio e multas diárias, né, de 50 a 100 mil reais. Relação entre Lula e Macron, né, eles têm um amor ali entre os dois faz tempo, mas ela esbarra em algumas coisas. Eles se encontraram, né, lá em Paris, a visita, né, do Lula a Paris e depois do Macron aqui no Brasil, né, tiraram fotos junto no barquinho, andaram de mãos dadas. Entretanto, o Macron exige o posicionamento do Brasil mais firme em relação à Rússia e à Ucrânia, que o Brasil se posiciona do lado da Ucrânia. O Brasil não vai fazer isso, né? A Rússia é grande aliada do Brasil, está no BRICS, o Brasil depende dos fertilizantes russos. E também um impasse sobre o acordo Mercosul-União Europeia. O Macron é contra e o Brasil é totalmente a favor. Então, são os dois impasses, né, dessa relação que parece muito amorosa entre os dois. Um caso que chamou a atenção no Brasil foi o caso do humorista, né, Léo Lins, que foi condenado aí a 8 anos de prisão por discursos de ódio. A justiça condenou o humorista por falas discriminatórias, né, bem pesadas as falas dele, e aí ficou um ponto. Vários humoristas foram a favor dele, dizendo que ele fez isso num show, que as pessoas foram lá para ver isso, conhecem como é o humor do Léo Lins, mas isso aí dividiu opiniões, né? Falas racistas que ele faz dentro do show, capacitistas, etaristas, enfim, gordofóbicas, homofóbicas, qualquer que você pensar, né? Você pode achar piada de mau gosto, outros vão achar, né, segundo a lei brasileira, que é crime, e isso foi uma discussão gigantesca, ele fez isso dentro do show dele, e houve essa condenação, e houve uma divisão social em relação se isso estava certo ou não, assim, do ponto de vista. Você pode detestar o cara, mas as piadas que ele faz dentro do show dele, né, elas devem ser respeitadas pela liberdade de expressão. Outros vão dizer que nenhuma liberdade de expressão pode passar por cima da questão relacionada à legislação brasileira. E o que é crime em qualquer situação. Ficou esse ponto aí, tá? Na geopolítica, Cristina Kirchner é condenada e fica inelegível na Argentina por 8 anos de prisão, né, por corrupção e lavagem de dinheiro. Né? A Kirchner, do lado progressista, era aliada do Lula, do Evo Morales, né? Ela tem aí a sua condenação. E aí, como acontece na América Latina como um todo, as pessoas vão para a rua, né, para defender o político condenado. Então, isso é típico latino-americano. Né? Então, esse é um problema que nós temos aqui. Foi condenada, condenou, acabou. Qual que é a justificativa? Perseguição política. O Lula falou isso lá atrás, Bolsonaro vai falar isso agora, né? E teve o processo do Lula, o processo foi anulado, né, em relação ao Lula, porque realmente havia combinação de sentença entre promotor e juiz. Não pode acontecer. Aí o processo ele transcreve, né? E aí não tem um novo julgamento. É isso, mas não houve a inocência, mas houve o processo mostrado, e aí deveria ser um outro julgamento, mas houve transcreveu o tempo do processo. Bolsonaro foi condenado, deve ser preso no fim de novembro, início de dezembro, e aí vai acontecer também as pessoas indo para a rua dizendo que é processo de perseguição política. Na Argentina, a mesma coisa, na Bolívia, a mesma coisa. Características de povos latino-americanos que têm um personalismo político de fanatismo, né, frente aos seus líderes, e tem políticos como heróis. Não diferente, na Argentina isso aconteceu. Bom, na Ásia, Israel começa a atacar o Irã, que é um processo de bomba nuclear. O Irã tem bomba nuclear, Israel também, né? Principalmente ali as alojadas americanas nessa região. A tensão fica gigantesca, são 12 dias de muito confronto, né? Os Estados Unidos entra no conflito e bombardeia o Irã, e é diferente porque aí Irã e Israel é uma guerra, é diferente de o que Israel faz com os palestinos, né? Sob a justificativa de, vou eliminar o Hamas, Israel vem eliminando palestinos, e é visto pela ONU como um genocídio. É diferente Irã e Israel. Irã sozinho dá um pau em Israel, mas Israel nunca está sozinho. Sempre está com os Estados Unidos e muitas vezes com o Reino Unido também nessa disputa. O cenário fica grave, bomba para lá, bomba para cá, né? Algumas mortes de cá, outras de lá. Os Estados Unidos vem e faz um ataque sobre a base de armamento nuclear iraniana. O Irã devolve numa base americana no Catar. Mas o que termina esse cenário é quando o Irã vai e fecha parte do canal de Hormuz, que chega ali no Mar Vermelho, onde passa 20% do petróleo global. Quando o Irã faz isso, o preço global do petróleo já dispara, e aí os Estados Unidos para com a linha de ataque. Os Estados Unidos vai falar que ganhou, que não sei o quê, mas a verdade é que por trás você tinha aí a questão do canal de Hormuz, que tem a base de transferência de petróleo em 20% do planeta, ok? Bom, brasileira morre após queda em vulcão na Indonésia, né? Esse também ganhou força, é um tema diverso aí, né? A Juliana Marins, e aí parece que há um cenário de demora, né, do país, da ajuda no país para tentar resgatar o corpo. Ela fica 4 dias lá. Né? O caso gerou comoção e inspirou o projeto Lei Juliana Marins, que propõe custeio público para a repatriação de brasileiros mortos no exterior. O Brasil não tinha essa lei, agora ela está proposta. Então, quem morre no exterior e é brasileiro não tem o apoio financeiro. Esse caso ganhou grande força, e aí, né, comoção, o Brasil mandou buscar o corpo.
Vários artistas tinham se organizado para tentar buscar, mas na verdade é uma discussão. Será que todo mundo morre no exterior? É responsabilidade do Brasil trazer esse corpo? Então, ficou nisso. Mas o grande caso relacionado à Juliana foi que parece que houve aí negligência, né, na área que ela estava, do vulcão, e houve uma negligência aí do governo da Indonésia para tentar solucionar esse caso. Reino Unido aprova a legalização da morte assistida. O parlamento britânico aprovou, né, para pacientes terminais, sob critérios médicos e autorização judicial, a decisão, né, de morte assistida, o suicídio assistido ali, né, que o médico pode fazer, alguém da família, né, dentro de autorizações médicas e tudo mais, a pessoa passa a ter esse suicídio assistido, morte assistida. No Brasil isso é proibido, né, mas o mundo vem discutindo isso. A Suíça já tem, o Equador aprovou algo parecido, a gente vai ver agora que o Uruguai também aprovou isso, então levanta um debate ético sobre isso. Pacientes terminais que decidem que não querem mais viver até o cenário final, sabendo que não vão ter futuro. E aí, né, às vezes você não tem a condição de se auto-injetar uma injeção, por exemplo. Se o médico fizer isso no Brasil, ele é condenado por homicídio. Se alguém da sua família fizer a mesma coisa. Então, agora países vêm trabalhando sobre isso, sobre questão de morte digna, autonomia sobre o fim da vida, mas entra debates éticos, culturais, religiosos e tudo mais, ok? Em julho, o Brasil, né, Supremo Tribunal Federal, tenta mediar impasse sobre o aumento do IOF. O governo propôs, o Congresso derrubou e o Supremo tentou mediar, né, o aumento do IOF, vetou a cobrança retroativa em vitória parcial da oposição, mas se colocou o IOF para ser cobrado. Então o governo queria uma base retroativa, o Congresso derrubou, o Supremo entrou na mediação. Então o Supremo tem muito protagonismo no Brasil, tá? Esse é um cenário que, em tese, não era para ser tão comum, né, mas ele é, e ele vem acontecendo cada vez mais, ok? Bom, o Brasil sai novamente do mapa da fome, né? Quem faz isso é a FAO, a Organização Agrícola e de Alimentação da ONU, coloca o Brasil fora do mapa da fome. É uma melhora, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Reduziu a subalimentação para menos de 2,5%, principalmente por conta de políticas de agricultura familiar, políticas afirmativas, de auxílio financeiro, né? Então tem muito o que fazer, mas já é uma vitória, né? Termos saído do mapa da fome. Carta agressiva de Trump. A Lula amplia a tensão diplomática. Em julho é o momento em que o Trump aumenta essa tensão, principalmente porque estava às vésperas aí da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que até então, né, parecia um grande aliado de Donald Trump. A gente vai ver para frente. Na verdade, os Estados Unidos não tem aliado, né? Os Estados Unidos usa, né, aquele político de determinado país que ele, no momento, se parece mais interessante. E aí o Trump faz uma carta dizendo que se o Brasil não intervir, se o governo não intervir sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que para o Trump é um caça às bruxas, né, e faz uma carta extremamente grave, né, dizendo que vai pôr tarifa sobre o Brasil a partir do início de agosto e tudo mais. Né, isso amplia a tensão diplomática e estava claro que a partir dali a taxação americana ia vir. Após o tarifaço de Trump, né, sobre produtos brasileiros, Lula critica os Estados Unidos, né, diz que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. O Congresso tinha aprovado a lei da reciprocidade, que autoriza a gente retalhar, né, o tarifaço do Trump. Não é bom nunca brigar com os Estados Unidos, mas o Brasil não é uma republiqueta, onde não deveria ser, né, um paísinho que depende tanto dos Estados Unidos. Nós dependemos muito mais da China que dos Estados Unidos. Sem um comércio americano, a gente aumenta a dependência com a China, que não é legal, porque para suprir o mercado americano é difícil. Mas o Brasil tentou se manter soberano, autônomo, mesmo com os riscos que isso poderia acontecer. Tentou negociação, Trump não quis negociar. Crise com Trump faz com que os Estados Unidos aplique sobre o Brasil. Crise com Lula também tem a ver com a crise com Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do caso contra Jair Bolsonaro. E aí o Moraes também vai entrar na lei Magnitsky, né, que é a lei de crime global, né, como se o Alexandre de Moraes fosse um criminoso, como um terrorista, né, porque ele retirou, né, do Brasil empresas de big techs que não cumpriam aquilo que é pedido pela lei, e também, né, ele, segundo o Trump, a carta do Trump, faz uma perseguição de caça às bruxas ao Bolsonaro, e não porque, né, Jair Bolsonaro foi condenado por liderar a organização criminosa que tenta dar um golpe de Estado do Brasil pós-eleição, né, perdida por ele nas eleições de 2022. Tá? A crise com Trump agrava sanções ao Moraes, né, faz com que o Brasil receba a maior taxação do planeta, mas, na verdade, depois a gente consegue quase 700 produtos fora do tarifaço, e o Trump busca, com isso, ele vai tentar negociar com o Brasil depois a tentativa de controle sobre as terras raras. Ele põe isso, depois ele vai tentar negociar uma possibilidade sobre as terras raras. Mas nesse primeiro momento, em julho, isso não acontece. A gente vai ver que isso começa a acontecer mais à frente, tá? Aproximação entre Estados Unidos e Venezuela, né? O Trump põe 50 milhões pela captura de Maduro, mas ao mesmo tempo tira embargos econômicos para tentar comprar o petróleo da Venezuela, a maior reserva petrolífera do mundo. Então, é um gesto pragmático. Olha, eu vou tentar te pegar, mas me cede o petróleo aqui. A Venezuela precisa do comércio do mercado americano. E aí você tem as controvérsias e a hipocrisia do processo geopolítico. Tá? Fala uma coisa, mas quer o petróleo venezuelano. Lula e Milei, em reunião do Mercosul, né? Eles se detestam. Lula e Milei
O Lula defende o Mercosul, o Milei diz que o Mercosul não serve para nada, né? Então expõe um debate aí entre as duas maiores lideranças, né, Brasil e Argentina, dentro do Mercosul, mostrando uma fragmentação desse bloco. Na Ásia, a ONG apoiada pelos Estados Unidos e Israel é acusada de agravar crise, né? A Gaza Humanitarian Foundation, ela foi criada para substituir a da ONU, que eu disse para vocês lá depois, que Israel matou 15 socorristas. Ela é investigada de deixar mais de 700 mortos durante a distribuição de alimentos. Então, morreu. Vai jogando de cima, vai jogando de avião, vai cair naqueles comboios imensos sobre a população. Né? E quando está embaixo, eles atiram, então, sendo acusada de genocídio. A ajuda humanitária proposta por Israel contra... Por isso é quase contra, mas é proposta no lugar da ONU, expulsou, né, o primeiro-ministro israelense disse que o secretário-geral da ONU é persona não grata em Israel, então ele está fora, tá? E Gaza vive colapso humanitário, com fome generalizada, e uma das grandes responsáveis é essa organização criada pelos Estados Unidos e por Israel para tentar substituir a ONU, já que Israel proibiu a entrada da ONU, tá? O BRICS, em reunião no Brasil, critica mais uma vez as políticas de Donald Trump, e o Trump ameaça países aliados ao BRICS, né? Então eu vou taxar vocês todos. Taxa o Brasil, taxa a Rússia, taxa a Índia, taxa a China e a África do Sul, que ele está em conflito, que a gente falou desde aquela questão lá dos africanders, os brancos refugiados, né, para os Estados Unidos. Em agosto, a crise com Trump culmina em prisão domiciliar de Bolsonaro, principalmente pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, né, ter fugido para os Estados Unidos, né, abandonado o mandato aqui, fugido para os Estados Unidos para tentar interferir, né, na política externa brasileira, e ele comemorou quando o Brasil foi taxado e tudo mais, inclusive aliados, né, dele dizem que o que ele está fazendo não faz nenhum sentido. E aí, né, principalmente mediado aí por Eduardo Bolsonaro, lives que o Bolsonaro fez para criticar as decisões do Supremo ou convocar as pessoas para as ruas, fez com que Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, que estaria aí tentando impedir as ações da justiça. O Brasil, mais uma vez, se colocou contra Israel nas falas de Lula, e Israel rebaixou as relações do Brasil com eles, né? Lembrando que já houve aí fechamento de embaixada, já houve expulsão de embaixadores, então a relação Brasil e Israel nunca teve tão ruim, né? O Brasil é um daqueles que condena veementemente as ações de Israel contra os palestinos, que Israel tenta falar que é contra o Hamas, mas está muito claro, o poderio militar de Israel, se eles quisessem acabar com o Hamas, já teriam acabado. Esse é o posicionamento do Brasil e da ONU, tá? A oposição ao governo ocupa o Congresso em protesto, os caras dormem lá na Câmara Municipal, na Câmara Federal, né, impedem pautas, enfim. Acusam o Supremo Tribunal Federal de censura. Isso gera um problema e afasta depois alguns deputados da oposição. China e Brasil vivem, segundo Xi Jinping, melhor momento histórico. O Trump está empurrando o Brasil, basicamente, para os braços da China. Para a China, realmente, é o melhor momento histórico com o Brasil. Né, porque o Brasil está tendo que recorrer cada vez mais à China. Certo? Então, daqui a pouco o Trump vai perceber que não está bem legal isso aí e que o Brasil não é um mercado a se descartar. Aí depois a gente vai ver que há uma mudança nesse posicionamento. Polícia Federal e Receita desvendam lavagem bilionária, né, do PCC na Faria Lima. Então acha que o problema do narcotráfico está nas favelas, mas olha aqui, na Faria Lima um cenário gravíssimo, tá, de envolvimento com o narcotráfico. Tá? Então isso é pesado, certo? O debate sobre a adultização domina as redes sociais. Depois do que o Felca joga aí contra aquele influenciador Ítalo Santos, ele faz uma live gigantesca, né, e o negócio explode no Brasil. Tá? O caso reacendeu projetos contra a exploração digital e monetização infantil, vários casos de influenciadores, né, casos de quem há responsabilidade sobre as redes sociais, né, crianças fazendo gestos obscenos como se fossem comum, né, a falta de fiscalização, e o Senado aprova o PL da adultização, impõe controles parentais dos pais de forma automática, multa de até 50 milhões às plataformas. A medida foi vista como um marco histórico na proteção digital de crianças e adolescentes. Um temaço, inclusive, como um tema de redação. Tá? Na geopolítica, Trump amplia a intervenção em Washington e enfrenta a reação da prefeita. Né? Em Washington, a prefeita é opositora ao Trump, um processo de insegurança gigantesca. O Trump quer passar por cima e colocar tropas federais para tentar aí, de certa forma, tirar o poder do Partido Democrata na região. O tribunal declara partes das tarifas de Trump ilegais. Então, o tribunal dos Estados Unidos vem barrando parte das tarifas de Donald Trump. Estados Unidos dobram a recompensa por Nicolás Maduro naquele morde-a-sopra, né? Que é o petróleo, mas quer prender o Maduro. Quer levar a democracia para a Venezuela. Essa democracia para a Venezuela significa, na verdade, controle sobre o petróleo. Porque contra a Arábia Saudita, que é uma ditadura igual, mas é uma ditadura, é a chamada ditadura do bem, porque fica ao lado dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos não quer levar a democracia, não, porque já tem o petróleo que quer. El Salvador, de Nayib Bukele, né, que é aí um populista gigantesco, vem tornando um processo ditatorial à vista de todos, mas muita gente faz vista grossa sobre isso. Bukele, né, que já tinha mudado a Constituição para se tornar reeleito, não podia ter reeleição em El Salvador, agora, né,
o Congresso, que é dominado pelo seu partido, aprova reeleição eterna. E Nayib Bukele dificilmente vai perder. Nayib Bukele é um líder populista hoje, muito forte, né, da direita, que vem ganhando força, apoio e admiração de Donald Trump, ok? Na África, morte de bebê por mutilação genital causa comoção gigantesca. Né? Um bebê morreu na Gâmbia após mutilação genital feminina, que é proibida desde 2015. A criança nasce e aí é proibida culturalmente de ter prazer. A mulher, né, a mulher adulta, proibida de ter prazer. Então se faz ali a mutilação genital, que é proibida desde 2015, mas acontece muito numa estrutura cultural do país. Levantou um grande debate sobre isso, sobre a falta de fiscalização do governo, sobre o limite da questão cultural em relação à base dos direitos humanos, sobre o machismo estrutural da sociedade. Então, uma grande discussão sobre isso. Tá? Trump propõe impor tarifa de 50% contra a Índia, que está no BRICS, que tem grande força com a Rússia, vem fazendo troca comercial com a Rússia sem o uso do dólar. Trump vai e impõe 50% de tarifa, igual fez ao Brasil. E aí o Trump se encontra com o Putin, né, no Alasca. O Zelensky, ele tinha chutado o Zelensky lá em fevereiro. E agora, o inimigo, que é a Rússia, ele se encontra assim, só faltou dar um beijinho. Né, se encontraram, conversaram, se abraçaram, né, foi uma coisa linda, Trump e Putin. E ficou muito claro, né, o Trump falou depois para o Zelensky, olha, o que o Putin já conquistou, deixa para ele. E aí, deixa isso para ele, eu tomo conta militar da Ucrânia e tá tudo certo. E aí o Zelensky não tem força para falar que não. Mas o Trump já conseguiu o que queria, que eram as terras raras, lembra? Conseguiu para a Ucrânia pagar por tudo que os Estados Unidos fez. E o Putin já tem o que ele quer, que é a saída para o mar, para águas quentes ali. Então, basicamente, dividir a Ucrânia entre eles. Isso aí, um acordo ali entre eles, que depois comunicaram para a Europa. A Europa não quer. A Europa tem medo disso. Lembra lá de 1938, quando Hitler falou que não ia mais invadir a Europa, depois de ter invadido a Tchecoslováquia. A Europa aceitou e o Hitler invadiu a Europa inteira. Então, a Europa não acredita que o Putin não avançará. Os Estados Unidos falam, não, eu tomo conta aqui. Na verdade, né, no frigir dos ovos, Trump e Putin se parecem muito. Japão enfrenta declínio populacional gigantesco, assim como a China, que eu havia falado anteriormente, tá? O caso do Japão é mais grave ainda. O Japão vem perdendo 1 milhão de habitantes por ano. O país tinha 125 milhões em 2020, tem 120 hoje, e até 2050 a tendência é que tenha 100 milhões. O Japão já tem a chamada pirâmide invertida, muito mais idosos, o país com a maior quantidade de centenários do planeta, e com uma quantidade de natalidade muito baixa. Então, isso vem estagnando economicamente. O país não tem mão de obra, é um conjunto de ilhas afastado do planeta, culturalmente muito diferente da África, do Oriente Médio, da América Latina, dos europeus. Um país que tem um histórico de xenofobia muito forte, né? Então, isso tudo dificulta a chegada de imigrantes no Japão e a população não quer ter filho. Então, eles estão fazendo um programa absurdo. O primeiro-ministro, que agora, né, saiu do cargo, é uma primeira-ministra, disse o seguinte: é agora ou nunca, né? O Japão corre rumo à extinção, se não for feita essa mudança na taxa de natalidade. Em setembro, né, o ex-presidente Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão por 4 votos a 1. A primeira turma do STF condenou Bolsonaro por tentativa de golpe e outros crimes. Moraes, Gino, Carmen Lúcia e Zanin pela condenação. O Fux fez um voto completamente diferente, né, gerou uma animosidade ali, inclusive, depois da aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, o Fux pede para ir para outra turma, porque o negócio ficou insustentável ali. Lula defende petróleo na Amazônia e diz que o mundo ainda não pode abrir mão. Então, a chamada exploração da margem equatorial, tema muito forte ao longo do ano, certo? E o Brasil está sendo criticado por fazer a COP30 em Belém do Pará, em frente à exploração da margem equatorial na Amazônia, a riscos gigantescos. O IBAMA havia proibido isso no começo do ano. Forçação do Lula e do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é lá no Amapá, que é onde tem a maior área de abertura para essa foz do Amazonas. Os dois pressionaram muito o IBAMA, que é um órgão técnico, mas acabou cedendo às bases políticas aí. E o Brasil, né, autorizou a exploração do petróleo na margem equatorial. O IBAMA autorizou, né, esse avanço da Petrobras com exigências ambientais, mas na prática o processo político-econômico, né, ele prevaleceu. O Lula na ONU, né, faz um discurso de apoio na Assembleia Geral de todo ano, apoio à gás, a regulação das redes e defesa da Amazônia. Faz um discurso como esse. O Brasil é sempre o primeiro a discursar na ONU. Na sequência vem o anfitrião, que é o Lula, que é o Trump. E o Trump, né, o Lula e Trump nunca haviam se encontrado, eles se encontraram, e o Trump faz quase que uma declaração de amor ao Lula. He saw me, I saw him, and we will embrace it. Né, os dois se olharam ali, o Trump falou, olha, nesses 29 segundos que a gente se encontrou, rolou uma química excelente, pretendo ver o presidente do Brasil novamente, ele me parece um homem bom, enfim, o amor aos 80 acontecendo entre Lula e Trump, obviamente que houve discussões anteriores a isso, mas naquele momento parece que aquela taxação de agosto, no fim de setembro, ela começaria a ceder entre eles, né? Ele falou, ele parece um cara legal, aliviou o clima, as tarifas tendem a cair, tá? O Congresso rejeita a PEC da blindagem, né? O Congresso, os deputados tentaram fazer uma
uma lei que só eles podiam se julgar. Então, o Supremo não poderia mais julgar o Congresso, que, segundo a Câmara dos Deputados, o Supremo estava perseguindo os deputados. E aí, filho, petista, bolsonarista, MDBista, todo mundo a favor. Né? Dos 513 deputados, 400 foram a favor. Da base do governo, contra o governo, enfim. Então, todo mundo quer se proteger. A PEC da blindagem e também a chamada anistia ampla e restrita que tentaria aí salvar o Jair Bolsonaro e aqueles também que foram condenados. E o Congresso rejeitou a PEC da blindagem depois que a população foi para a rua. E foi marcante isso, porque foi Gilberto Gil, Djavan, Caetano, os mesmos que foram lá em maio de 68 contra a ditadura, agora aos 80 indo de novo para a rua, né, para não deixar que aconteça no Brasil um grande acordão contra a democracia. E aí está havendo um debate contra a anistia e a PEC da blindagem é travada depois no Senado. Metanol, né, isso é um caso que ainda vem ganhando força. Bebida adulterada causou cegueira, matou 15 mortes confirmadas no Brasil, espalhadas por todo lado, né, mostrando aí que pode haver a base de narcotráfico por trás, porque são em várias destilarias, em várias áreas de bebidas, né, que nós tivemos esse cenário no Brasil. Isso aumentou no mês de outubro também. É uma crise que vem, ela ainda está muito importante. Tá? Na América, o Trump cogita declarar o PCC e o Comando Vermelho, os dois maiores grupos narcotraficantes do Brasil, como organizações terroristas. Trump diz isso, ele quer declarar algumas organizações da Venezuela, da Colômbia também, né, como grupos terroristas internacionais, o que permitiria bloqueio de ativos e ações judiciais nos Estados Unidos. Para o Brasil é ruim que isso aconteça, porque a definição de organização terrorista ela não é exatamente o que esses grupos narcotraficantes fazem, né? Porque a organização terrorista ela tem a ideia clara, né, de perseguição e morte sobre determinados grupos, né, ou tem uma motivação religiosa, uma motivação étnica, né, que não é exatamente, mata muito, né, os grupos narcotraficantes, mas não encaixaria, segundo o governo brasileiro e a ONU, né, sobre a questão de bases terroristas. Tá? O assassinato de Charlie Kirk, né, um influenciador muito ligado ao Trump, e defendia o porte de armas, né, e tinha dito há meses antes o seguinte, o custo de algumas mortes vale o preço a se pagar para que todos tenham porte de armas. Infelizmente, né, ele acabou morrendo por algo que ele defendia, que é o porte de armas irrestrito. Né, foi morto aí por um assassino que o matou com um tiro, né, no pescoço, e isso gerou uma comoção imensa. Né, o Trump vai ao velório, faz homenagens a ele, era um grande defensor de Donald Trump. Tá? Na Europa, protesto anti-imigração em Londres reúne 100 mil pessoas. Tá? Então há um confronto com a polícia, mas mostra como é que essa política de fechamento de fronteiras isolacionista, xenofóbica, vem aumentando no planeta. A nível internacional, a ONU faz 80 anos sob críticas. Né? Qual que é a sua relevância global ainda? Comissão da ONU acusa Israel de genocídio em Gaza, mais uma vez. Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem o Estado da Palestina. A Palestina não é reconhecida como Estado pela ONU, principalmente pelos Estados Unidos. Hoje são mais de 150 países dos 193 que reconhecem a solução de criação de 2 Estados na região. Israel e Estados Unidos são contrários a isso. A Alemanha também. O Reino Unido é um posicionamento importante porque foi quem doou a área para reconhecimento do Estado judeu lá atrás e agora também quer o reconhecimento do Estado palestino. Brasil e aliados boicotam o discurso de Netanyahu na ONU. Mais de 50 delegações, enquanto Netanyahu discursava em Nova York, saem, né, enquanto ele discursa mais uma vez. Ele vem fazendo o chamado eixo do mal, dizendo que Israel está sendo perseguido. 150 países do mundo não acreditam nisso. A OMS fala, mais de 1 bilhão de pessoas têm transtornos mentais no mundo, mostrando a necessidade de políticas públicas, de entendimento, de profissionais preparados, né, de entendimento geral da sociedade, né, sobre a questão dos transtornos mentais. A gente já tinha mostrado o censo brasileiro, que estava falando sobre alguns transtornos no que o país tem, né, e isso é subnotificado. Hoje a OMS vem mostrando que mais de 1 bilhão de pessoas, o mundo tem 8, né, você tem subnotificação e mais de 1 bilhão já estão notificadas, segundo a OMS. Tema importante, inclusive, para a redação. Em outubro, a Câmara aprova a isenção do imposto de renda até R$5.000 e coloca, né, uma taxação sobre os chamados super ricos. E aí começa uma discussão. Muita gente fala, os super ricos vão tirar o dinheiro do Brasil. O dinheiro deles no Brasil pouco faz diferença, gera um pouco emprego. E esse dinheiro é uma renda, muitas vezes, sem gerar mão de obra. Né? Uma renda é dinheiro sob renda. E a isenção de imposto de renda tira 30 milhões de pessoas, né, alivia para 30 milhões de pessoas, enquanto super ricos, né, são pessoas que essa taxação não vai fazer tanta diferença sobre eles. E aí tenta uma distribuição mais igualitária, da onde que o governo vai tirar esse dinheiro, porque vai perder, aí em 30 milhões de pessoas vai perder uma grande arrecadação e vai taxar os super ricos. Vários países do mundo fizeram isso. Lula e Trump se encontram agora numa reunião entre eles de meia hora na Malásia, né, numa cúpula lá do Pacífico, e aí o Lula fazem a famosa fotinha, dão as mãozinhas, e aí faz um acordo rápido. Segundo Lula e o Trump,
A reunião foi muito boa e haverá um acordo rápido entre os dois. Marco Rubio, secretário-geral dos Estados Unidos, e o Marcos Vieira do Brasil já combinaram de se encontrar, e se encontram agora no início de novembro, para que aconteça essa reunião para diminuição das tarifas, tá? O IBAMA autoriza a Petrobras, na foz do Amazonas, a fazer a sua perfuração, tá? Como disse, isso é um tema extremamente polêmico, mas com muita chance de cair. Tá? O equilíbrio entre desenvolvimento pode trazer royalties do petróleo muito grande para os estados do norte e também trazer uma suficiência, né? uma autossuficiência brasileira na exploração do petróleo. Lembrando que o Brasil não é autossuficiente em refinaria, mas é autossuficiente na retirada do petróleo bruto. O pré-sal, que fica no Sudeste, em 2027, entrará numa diminuição de produção, e agora, com a margem equatorial, a tendência é que isso aumente. Mas os riscos sobre o maior bioma do mundo, os riscos para as comunidades ribeirinhas, né, o risco de contaminação da foz do Amazonas são imensos. Mega operação no Rio deixa 121 mortos e reacende o debate. No finalzinho de outubro, você teve a operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, né, feita pela Polícia do Rio de Janeiro, sem a participação federal. Houve uma grande discussão política entre eles. Né, para muitos foi visto como uma ótima operação, para outros é uma operação que mata 121 hoje, ano que vem tem que matar mais 121. Esse cenário não resolve porque o crime, né, é dotado de dinheiro, precisa de dinheiro. O narcotráfico não é na favela que o crime é financiado, é na Faria Lima, né, é nas áreas de fronteira para outros países, e a Polícia Federal defende que você tem que esgotar o financiamento. A Polícia do Rio, por ordem do governador do Rio, faz aí basicamente o extermínio de 121 traficantes. Foi boa? Por enquanto, todos são traficantes, mas 59 deles não estavam na lista que a polícia foi procurar. E a operação era para prender o DOCA, que é o número 2 do Comando Vermelho. O DOCA não foi preso, fugiu. Então, fica aí. Foi sucesso ou não foi sucesso a operação? O governo federal acha que não, o governo estadual acha que sim. Na América, Milei, vitória legislativa, alinhamento aos Estados Unidos e crise nas ruas. Milei vive uma impopularidade gigantesca, uma crise financeira imensa, um grande alinhamento com os Estados Unidos e consegue uma vitória legislativa importante para o final do seu governo aí. Né? O Milei autorizou a entrada de polícia, de tropas americanas na Argentina para treinamento. Isso é proibido pela Constituição, vai ter que mexer nisso. Né? Então, é uma política controversa de Milei. Rodrigo Paz vence na Bolívia depois de 20 anos de governos de esquerda. É um populismo absurdo. Aumento do narcotráfico no país, ex-presidente preso, fugido, é um cenário muito grande. Agora o Rodrigo Paz tem a missão aí, né, segundo ele, de um capitalismo inclusivo, né, que muda aí, né, uma linha, né, de governos mais à esquerda nesse momento na América do Sul. Maria Corina Machado, né, opositora de Nicolás Maduro, foi perseguida por ele durante a eleição da Venezuela no final do ano passado. Maria Corina Machado ganha o Nobel da Paz, tá? E o Trump queria para ele. Mas ela depois fala, é pro Trump, né? Porque ela precisa do Trump. É porque ela quer a invasão dos Estados Unidos na Venezuela. A gente sabe que onde os Estados Unidos entrou para tentar resolver a democracia, Iraque, Afeganistão, Líbia, né, piorou a qualidade de vida desses países, mas os Estados Unidos conseguiu o que queria. Mas a Maria Corina Machado, ela, dentro da democracia, tentou disputar, e ela faz resistência ao Maduro, e aí ganhou o Nobel da Paz. Estados Unidos deslocam poderio militar perto da Venezuela, dizendo que estão querendo acabar com o narcotráfico venezuelano, já derrubaram embarcações no Mar do Caribe. A ONU é contra, mas os Estados Unidos não respeitam absolutamente nada das decisões da ONU, e os Estados Unidos vêm fechando o cerco em cima do Caribe com uma iminente intervenção militar sobre a Venezuela. No Peru, a vice-presidente que estava no poder no lugar do Pedro Castillo, que tinha sido preso, ela é afastada em meio a uma violência aí, né? O presidente do Congresso assume e vai convocar novas eleições. Na Europa, Nicolás Sarkozy é preso por escândalo líbio, né? O ex-presidente recebeu dinheiro do Muammar Gaddafi, ditador que foi morto lá atrás durante a Primavera Árabe. Ele recebeu dinheiro enquanto era presidente, o Nicolás Sarkozy, foi preso agora aos 70 anos. E diferentemente do Brasil, não teve movimento, né, de rezar para ele lá na porta. Né? O francês que vota nele fica com vergonha. No Brasil, a condenação de um político, né, faz com que os fãs desses políticos acusem a justiça de perseguição e não se sintam envergonhados de terem votado em alguém condenado. Então, é a mudança, né, de entendimento do que é democracia. Na África, em Madagascar, milhares tomam a rua, né, após impeachment. Então, mais uma crise diplomática na África que vem com apoio, né, quando acontece isso, a Rússia e a China surgem como grandes apoiadores, né, grandes mentores para tentar ajudar essa situação desses países, tá? Mas a União Africana e a ONU condenaram o golpe e pediram retorno imediato à democracia. Aí vira uma guerra civil, a Rússia chega militarmente, depois chega a China e acabam alinhando, né, o maior poderio que eles têm, nova rota da seda da China nessa região, porque eles não suportam olhar para os europeus nem para os Estados Unidos. O Sudão, as cenas são brutais de um grupo que tirou
o ditador do poder há 2 anos, e aí 2 grupos que agora estão brigando entre si, né? Um cenário absurdo para tentar sair dessa guerra civil também no Sudão. Então, outros países da África, Burkina Faso, Níger, são países que estão em guerra civil, também são pontos importantes para esse ano. Globalização, há um cessar-fogo em Gaza, mediado agora pelos Estados Unidos. O Trump fez isso antes do prêmio do Nobel da Paz, que ele achou que ele poderia ganhar. Segundo ele, acabou com 12 guerras. Ele acha, né? Na prática não acabou. Mas o Trump fez junto com o Egito, com o Catar, com a Arábia Saudita, uma mediação, e aí houve um cessar-fogo, não respeitado no comecinho, mas nesse momento, mesmo que frágil, há um cessar-fogo em Gaza, tá? Então você tem a migração, de novo, dos palestinos para a parte norte, eles estavam todos sufocados no sul, a troca de reféns, mais de 2.000 palestinos presos em Israel, né? E aí os reféns israelenses que estavam com o Hamas foram devolvidos, né? Mesmo os que já tinham morrido, foram devolvidos seus restos mortais também, ok? Então são esses os principais pontos aí das atualidades, né, do ano. E você tem tudo isso no kit salvação aí, mais detalhado, e alguns outros temas também de terceira prateleira, ok? E agora 20 temas de redação que podem te ajudar a passar aí no TJ São Paulo, tá? Reintegração de ex-detentos e os desafios da ressocialização no Brasil. Adultização infantil nas redes sociais e os impactos da exposição digital precoce, tema bem importante. Exploração da margem equatorial e os dilemas entre desenvolvimento e sustentabilidade. Como fazer isso? O combate ao capacitismo e os desafios da inclusão social das pessoas com deficiência. Teve tema no Brasil, teve tema na ONU, né? Então isso também ganha força. Dignidade menstrual e o acesso à saúde pública feminina. Desde o ano passado, o governo, né, criou um kit aí mensal, né, para mais de 29 milhões de mulheres que possam ter acesso a um kit mensal de dignidade menstrual. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a conseguir fazer isso. Limites da liberdade de expressão e a preservação da democracia. Fake news, o que a ONU põe como aí um grande risco global, da desinformação, né, o limite da censura com liberdade de expressão, tema bom. Inteligência artificial e os desafios éticos da automação. Né, o que a inteligência artificial vai fazendo, questão de emprego, o limite para essa automação. Refugiados ambientais e os efeitos das mudanças climáticas sobre as migrações. Tá? Então, tema também muito forte. A gente está tendo a COP30 agora em novembro. Né, mas possivelmente a prova fecha ali em setembro, mas a gente coloca o mês de outubro também como força. A COP30, a maior ideia aí que você tem de encontro ambiental, que acontece anualmente, aconteceu no Brasil. Está acontecendo no Brasil, finalizando agora. Segurança alimentar, o Brasil sai do mapa da fome. Combate ao desperdício de alimentos no Brasil, temaço. Desinformação digital e os riscos à integridade das instituições democráticas. Também um tema aí relacionado à inteligência artificial. Sustentabilidade urbana e o papel das cidades inteligentes. No cenário de criação de empregos, no cenário da questão ambiental, na questão de oferecimento de melhor qualidade de vida, na própria saúde mental. Cultura do cancelamento e os limites da responsabilidade nas redes sociais. A nova reforma do ensino médio, o futuro da educação brasileira. Isso é um ponto importante também, como é que é feita a educação. Saúde mental e o impacto da hiperconectividade nas novas gerações. Tema aí do aumento dos jogos de azar, né, que nós temos as bets sendo espalhadas pelos adolescentes, os bullying digitais, né, essa hiperconectividade que tira o processo social. Desigualdade racial e o papel das políticas afirmativas no Brasil contemporâneo. Trabalho remoto e os desafios da regulação trabalhista, né? Esse é um ponto importante. Crise hídrica e a gestão sustentável dos recursos naturais. Aquecimento global, hidrelétricas, mudança, né, no recurso de rios. Cibersegurança e a proteção de dados pessoais no Brasil. LGPD. Apostas e jogos de azar no Brasil. Os riscos sociais e os desafios da regulamentação desses jogos no nosso país. Combinado? Bom, são esses os principais pontos, né, de atualidades aí para o TJ São Paulo, tá? Se você já viu todo o kit de salvação, você já fez os nossos simulados inéditos, está vendo esse aulão, você está preparado, tá? Nós temos aí, com certeza, você conseguiu ver os temas de maior recorrência ao longo do ano. Você que está no nosso curso completo de Atualidades 4.0, viu ainda com mais calma todo esse cenário ao longo de todos os meses. Desejo para você uma excelente prova. Tamo junto, rumo ao TJ. Um abraço, professor Max Atualidades.